Olá, meu nome é Vicelmo Alencar, sou professor de Cálculos Trabalhistas. Esse é o canal que a gente trata de PJ Cálculo, de Cálculos Trabalhistas e de outras inovações. Seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se aí, clique no botãozinho inscrever-se aí, marque o sininho para você ser notificado quando a gente publicar vídeos novos. E também, se você gostar desse vídeo, dê o seu like aí, o seu clique aí no joinha e compartilhe nas suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Hoje, nós vamos tratar de um cálculo bastante interessante. Nós vamos fazer um cálculo de uma inicial trabalhista, uma petição inicial trabalhista. Nós sabemos, né, que por força da Lei 13.467, a inicial trabalhista agora ela deve trazer os valores dos pedidos. Os pedidos devem ser certos, né, e quantificados, né, deve vir o valor de cada um dos pedidos para o advogado fazer. Então a gente vai fazer isso agora, pegar uma petição inicial aqui e vamos fazer esse trabalho. Então vamos direto ao ponto. Eu tenho aqui uma petição inicial, né? Ela é bastante simples para a gente não demorar muito e não se perder também, né? Então a gente aqui na petição inicial, né, eu coloquei aqui que seria pelo rito ordinário, né? Mas a gente precisa ainda, vai depender do valor do cálculo para a gente saber se é rito ordinário ou rito sumaríssimo, né? Então esses dados aqui são todos fictícios, essa petição não foi retirada de um processo real, tá? Ela foi toda criada à parte, tá? E vamos lá. Então primeiramente vamos entender aqui a situação fática antes da gente desenvolver o cálculo, né? Aqui na parte dos fatos, né, a petição inicial narra que o empregado começou a trabalhar em 1º de agosto de 2017, mas só 2 meses depois, né, foi realizada a anotação na CTPS dele, na carteira profissional dele. Isso é muito comum de ocorrer. Então ele requer essa retificação dessa CTPS quanto a esse período que não houve anotação. Tá? Há também aqui na parte que ele fala da função que ele desempenhava, né, que ele, apesar dele ter sido contratado para desenvolver as atividades de balconista, ele atuava também como caixa, e a função de caixa é remunerada com uma gratificação a mais de 30% em relação ao salário dele. Então ele quer essa gratificação desses 30%, né? Ele requer aqui essa diferença salarial, assim como a retificação na carteira profissional para que conste lá a função de caixa, né? E não a de balconista. Tá? Ele exercia as funções de caixa, segundo aqui a inicial, em substituição à titular daquela função, né? Então a moça do caixa, quando ela ia almoçar, ele ficava no lugar dela. Quando ela saía de férias, ele ficava no lugar dela. Então ele atuava bastante nessa função, e ele quer o pagamento, que é essa equiparação salarial, esse pagamento dessa gratificação durante todo o contrato de trabalho. Tá? No que tange aqui a jornada de trabalho, né? Apesar dele ter sido contratado para trabalhar 8 horas diárias, né, e 4 horas no sábado, ele trabalhava, na verdade, em vez de trabalhar de 7 às 16 com 1 hora de intervalo, ele trabalhava de 6 às 18 com apenas meia hora de intervalo. Exatamente, o intervalo dele era suprimido porque ele ficava no lugar da moça do caixa nesse período aí. Foi isso que ele afirmou aqui na inicial, tá? Com relação às férias, né, ele afirma que o empregado não recebia o terço de férias, né? Por exemplo, o empregador mandava, quando chegava no período de férias, falava para ele, você está de férias, vai passar 30 dias em casa, pagava o salário dele, mas não pagava o terço constitucional. A razão disso, ele está querendo pagamento, ele está requerendo aqui o pagamento desse terço constitucional, além das férias indenizadas do último período, as férias vencidas, né? Que ele também não recebeu, né? Do período aqui 2019-2020. E na parte de rescisão, da rescisão do contrato de trabalho, ele não recebeu nada, ele alega que não recebeu nada, não recebeu aviso prévio, não recebeu férias proporcionais, nem 13º salário. Também não houve o depósito do FGTS, né? Quando ele chegou lá na caixa para verificar, não tinha nada depositado, nem recebeu as guias de seguro-desemprego, né? Daí ele entrar com esse pedido de antecipação de tutela também, né? E além de pedir a aplicação das multas, né? Em razão dessa demissão sem justa causa e dessa ausência de pagamento. A multa do artigo 477, parágrafo 8º, e a multa do artigo 467 da CLT.
Então aqui em seguida vem aqui o direito, né, justificando, né, embasando cada um desses pedidos que foram feitos, e por fim, né, e aí ele pediu também aqui, obviamente, os honorários advocatícios, né, sobre o valor da condenação. E aqui nós temos os pedidos, né, começa aqui com alguns requerimentos, depois com a retificação da CTPS e com a diferença, um pedido de diferença salarial de verbas decisórias, horas extras e intervalos. Basicamente esses são os pedidos, né, além dos honorários sucumbenciais. Então, o valor da retificação da CTPS, a diferença salarial, verbas decisórias, as horas extras e os intervalos com os devidos reflexos. Então, nós vamos tratar agora já de fazer o nosso cálculo, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o PJ Calc. Então, vamos criar aqui um novo cálculo. Vamos pegar aqui os dados, né, das partes aqui, lembrando que esses dados são fictícios. Vou colocar aqui, ó, o reclamante e a reclamada aqui. Reclamante e reclamada. E vamos aqui na parte de parâmetros do cálculo, né, nós vamos lançar aqui o estado, o município, onde houve a prestação do trabalho, né, a admissão 1/7 de 2017 e a demissão também 1/7, né, vamos só confirmar aqui, a demissão 1/7 de 2021. O ajuizamento, você vai informar a data do dia, né, ou da data que você está protocolando, ou da data que você está fazendo o cálculo, no caso aqui 21 de agosto de 2021. Aqui na remuneração, na maior remuneração, que vai servir de base de cálculo para as verbas rescisórias, nós vamos lançar o valor de um salário mínimo na época. Nós não vamos lançar o valor do salário mínimo acrescido das diferenças salariais. Por quê? Porque da diferença salarial da gratificação, né, que ele está pleiteando. Por quê? Porque lá, quando a gente for calcular a diferença, a gente vai calcular os reflexos sobre essas verbas rescisórias. Eu acho que dessa maneira vai ficar mais didático. Eu vou salvar aqui, né, só para a gente não perder, e eu vou entrar aqui, ó, em tabelas para eu ver quanto era. Aliás, é de 2021, né? Mas se fosse uma época diferente, eu poderia vir aqui ó, em salário mínimo para eu ver quanto era o salário mínimo, né, na época da demissão. Mas aqui, ó, tá aqui, ó, R$ 1.100. Vamos voltar aqui, ó. Então, qual a maior remuneração dele? 1.100, tá? De uma forma geral, esse valor aí, né, se a gente não fosse calcular essas outras verbas aí, seria 1.100, né, acrescido dessa diferença, dessa gratificação e acrescido da média das verbas rescisórias, né, no último ano de trabalho. Isso aí seria a base de cálculo das verbas rescisórias. Esse valor aí que eu estou lançando vai servir para aviso prévio, para férias e para a multa do artigo 477 da CLT. Então eu vou salvar aqui. E agora nós vamos começar a criar as nossas primeiras verbas, tá? Aqui no menu de férias, como é que o sistema trouxe aqui para a gente? Ele trouxe os 3 períodos aqui como gozadas, né? Então ele trouxe aqui o período de 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020 gozadas, e o último período, né, que foram as férias, ele trouxe como indenizadas, tá? Mas ele diz, né, que esse último período aqui, né, ele não recebeu, tá? Essas férias aqui indenizadas ele não recebeu. Esse cálculo, esse processo, ele é bastante curioso, né? Porque, vejamos, ele entrou no dia 1/7 de 2017, né? Então, ele tem esse período aqui, né, até 17 de 2018, aí tem outro período, 2018, 2019, o terceiro período, 2019, 2020, e o quarto período, julho de 2020 a 30 de junho de 2021, né? E aí ele ainda tem as férias proporcionais. Na verdade, ele tem aqui 4 períodos, né? Ele alega que esses 3 aqui, aliás, né,
Esses 3 períodos aqui, ele gozou, mas não recebeu o terço constitucional, né? E essas últimas aqui, né, que foram as férias integrais dele, ele não chegou nem a receber essas férias, nem a gozar. Então, a configuração é essa daqui. Então, vamos lá. Aqui, no histórico salarial, a gente vai utilizar para cadastrar a diferença salarial. Essa é a primeira dúvida, né? Qual a primeira verba que a gente deve calcular aqui nesse caso? Vamos voltar aqui na petição inicial, né? Para a gente ver. Tem a diferença salarial, as verbas rescisórias e as verbas decorrentes da jornada. Qual verba a gente deve cadastrar primeiro? Eu recomendo que a gente comece pela diferença salarial, porque ela vai refletir em outras verbas. Se a gente quiser utilizar ela na base de cálculo de outras verbas, a gente pode fazer. Então, a gente vai começar por ela. Então, como é que a gente pode fazer isso daqui? A gente pode criar simplesmente um histórico salarial, apenas um histórico com 30% do salário mínimo. Por quê? Porque essa diferença era exatamente 30% do salário mínimo. Ou a gente pode criar as duas verbas e fazer a diferença. Tá? Então, como é que a gente poderia fazer isso? A gente poderia criar aqui salário pago. Esse salário pago seria o quê? Calculado, esse histórico seria calculado sobre qual valor? Salário mínimo, ele recebia efetivamente um salário mínimo. E qual o valor que a gente... Vamos lá. E como salário pago, criaria um novo histórico como salário pago, em que o valor calculado também, né? O valor, desculpa, salário pago não, salário devido, né? Que era o salário da colega dele. Salário devido. E qual seria esse salário devido? 1,3 salário mínimo. Ela tinha um acréscimo de 30% sobre o valor do salário mínimo. Então, eu tenho essas duas verbas aqui, tá? Eu vou usar essa metodologia, né? Mas a gente poderia simplesmente clicar, em vez de criar esses dois históricos, né? A gente criar um terceiro aqui, como, por exemplo, diferença salarial. E aqui ser o valor calculado, né? E a gente colocar aqui que seria um terço, né? 30% do salário mínimo. Poderia ser feito dessa forma aqui também. Mas nós vamos adotar essa metodologia aqui de pegar o salário devido e o salário pago, porque nem sempre é tão simples assim, né? De ser 30% do salário mínimo. Normalmente são valores variáveis, né? São valores diferentes, que você tem que ir lá no contra-cheque e lançar o valor que ele efetivamente recebeu, o valor que o paradigma recebeu para você fazer essa diferença aqui. Então, para fins de histórico salarial, nós temos essas duas configurações aqui. Vindo aqui nas verbas, vamos criar a diferença salarial. Então, expresso diferença salarial. A diferença salarial, nós vamos clicar aqui na configuração dela, tá? E vamos marcar como base de cálculo aqui, né, o valor devido menos o valor pago, tá? Então, vamos histórico salarial, valor devido, proporcionalizar sim. E aqui embaixo, no valor pago, calculado, a gente vai selecionar também o histórico, valor pago. Vamos proporcionalizar também. Pronto, então nós temos o valor devido menos o valor pago na base de cálculo dessa diferença salarial. Aqui a gente já está calculando também os reflexos dessa diferença salarial sobre o FGTS. Por quê? Porque está marcada aqui a incidência do FGTS. Então vamos clicar, ele está pedindo aqui para regerar. Vamos regerar. E aqui na parte de exibir, nesse menuzinho exibir, a gente vai marcar os reflexos, né? Vamos ver aqui na petição inicial quais foram os reflexos dessa diferença salarial. Diferença salarial entre o salário mínimo e a remuneração correspondente, reflexos da diferença salarial sobre 13º salário, se ele tivesse recebido o salário dele correto, ele ia receber todos os 13º acrescidos desses 30%, né? As férias acrescidas de 1/3 e
o FGTS mais 40% além do aviso prévio. Então, todas essas verbas ele deixou de receber, né? Ele recebeu de forma incorreta em razão do pagamento equivocado do salário dele. Então, nós vamos calcular sobre o quê? 13º salário, aviso, férias e sobre também a outra coisa que tem aqui é o FGTS, né? Que já está marcado lá na verba, como eu acabei de mostrar para vocês. Eu não esqueci. 10º, férias, FGTS e o aviso prévio. Perfeito. Então, nós calculamos já a diferença salarial. Agora, nós vamos partir aqui, né, a diferença salarial e os reflexos. Vamos agora para as verbas rescisórias, tá? Então, expresso, nós vamos selecionar aqui 13º salário, aviso prévio, férias mais um terço, multa do artigo 477, saldo de salário e somente, né? Então, vamos salvar. Pronto, ele já criou todas as verbas aqui. Vamos de cima para baixo aqui fazer as configurações. Primeiramente, 13º salário. Qual a base de cálculo do 13º salário? Será, né, o histórico salarial, o salário pago, tá? Por que não é o salário devido? Porque nós já calculamos os reflexos da diferença no 13º salário. Então, eu devo pegar aqui o salário pago como base de cálculo do 13º salário. Vamos salvar. Primeiramente, eu entrei aqui, né, e marquei essa configuração. Agora, vamos ver quais são os 13º salários que a gente vai pleitear aqui na inicial. Apenas o 13º salário de 2021, correspondente a 7/12, tá? Então, vamos entrar aqui, ó, na configuração, aqui nas ocorrências da verba. Vamos ver se está certinho aqui, ó, 7/12. Mas os outros anos aqui a gente desmarca. Então, a gente vai calcular aqui somente o 13º salário proporcional. Aqui nessa verba também já foi cadastrado aqui, ó, o FGTS. Tá? Então, nós já estamos calculando o FGTS sobre o 13º salário de 2021. Então, vamos salvar aqui. O 13º salário está configurado. Aviso prévio. Vamos olhar aqui qual a configuração que ele puxou. Maior remuneração. Ele pegou aqueles R$ 1.100 que nós lançamos lá nos dados do cálculo. Aqui, ó, dados do cálculo, parâmetros, esses R$ 1.100 aqui. Voltando aqui nas verbas, o aviso prévio, né? Então, o aviso prévio a gente não tem muita configuração para fazer, né? Só para conferir aqui, mas vamos ver se a quantidade de dias está certo, né? Que a gente colocou lá na petição inicial. 42 dias, está correto. 42 dias de aviso prévio indenizado, tá? Isso aqui é importante a gente ficar atento para isso, né? Para que o cliente não deixe de receber algum valor, tá? Que é 3 dias de aviso prévio indenizado para cada ano completado para o mesmo empregador, né? Então, nesse caso aqui, ele começou a trabalhar em 1 de julho de 2017, né? Então, ele em 2018, ele trabalhou, ele completou o ano, né? 2018, 2019, 2020 e 2021. 33, 36, 39, 42 dias. Voltando aqui, vamos para as férias. As férias tem um diferencial aqui, né? A base de cálculo já está correta, ele também puxa a maior remuneração, mas ele só deixou de receber, né, o terço constitucional, tá? Então, vamos olhar aqui como é que está essa questão. As férias, a gente só vai alterar aqui, ó, o multiplicador, tá? Não vai ser 1,333, porque o principal, o salário, ele recebeu, ele só deixou de receber o abono. O abono não, o terço constitucional. Então, eu vou copiar aqui, ó. Nessas 3 primeiras aqui, ele só recebeu o abono. Nessa aqui, que são as férias integrais dele, ele não recebeu nada, assim como não recebeu as proporcionais, que é apenas aqui, ó, 1/12. Tá? Então, essa é a situação fática que a gente tem. Os 3 primeiros ele não recebeu o terço e depois ele não recebeu nada, né? Então, está correto aqui o cálculo das férias. A multa do artigo 477 não tem nenhum ajuste para fazer, ele já pega também a maior remuneração como base. E aí, tem uma questão, né? Com relação à multa do artigo 477,
ou a gente, aqui na diferença salarial, a gente inclui a multa aqui como na base de cálculo dessa diferença salarial, que a gente não tinha marcado, tem que marcar aqui, ou a gente inclui aqui na diferença salarial, ou então a gente lança o valor do salário acrescido dos 30%. Então vamos deixar aqui, ó, apesar de eu não ter, de lá na inicial não constar, né, talvez aqui na inicial, nessa parte aqui dos reflexos da diferença salarial aqui, seja interessante acrescentar a multa. É porque os reflexos, né, dessa diferença na multa fica meio estranho, porque a multa não existia na época que ele trabalhava, né? A multa foi em razão da rescisão, mas para ficar mais, vamos dizer assim, o cálculo consoante com a petição inicial, em acordo com a petição inicial, o ideal é lançar aqui nos reflexos, né? A multa do artigo 477 também, né? Eu vou alterar aqui a petição inicial para a gente incluir isso daqui também. Multa do artigo 477. Então, aqui na verba mesmo, na multa, vai ficar o salário antigo, R$ 1.100. Por quê? Porque a diferença já está aqui. E por fim aqui o saldo de salário de apenas um dia, né? Também ele puxa do histórico salarial, né? E a gente também vai pegar o quê? Vai pegar o salário pago, né? Porque a diferença salarial ela é calculada ela foi calculada em todo o período, né? Então aqui, ó, se a gente vê aqui na diferença salarial, ela envolve todo o período trabalhado, de 1 de julho de 2017 a 1 de julho de 2021. Então, feitas essas alterações aqui, nós completamos a segunda parte aqui, que é essa parte das verbas rescisórias. Agora nós vamos para as verbas decorrentes da jornada de trabalho, as horas extras e os intervalos. Então, vamos entrar aqui, ó, em cartão de ponto, vamos criar o cartão de ponto do empregado. Né? Ele está requerendo apenas pagamento de horas extras normais, né? E tá requerendo também o pagamento dos intervalos, né? Então vamos marcar aqui a jornada de trabalho desse empregado aqui embaixo, ó, na programação semanal, tá? Então ele trabalhava de 6, vamos colocar aqui, lá não diz, né, qual era o período, o horário exato do intervalo dele, né? Mas a gente vai botar aqui de 11h30 às 12, né, já que ele só usufruía 30 minutos de intervalo. E saía às 18 horas. Isso aqui de segunda a sexta. No sábado, vamos ver aqui qual é o horário dele aqui no sábado. Aos sábados, vamos lá, aqui na jornada, de 7 às 14. Das 7 às 14. Então o resto aqui é só copiar agora. Então pronto. Ele trabalhava de 6 a 18 com meia hora de intervalo, nós vamos salvar. Voltando aqui nesse botãozinho no meio, né, nós já vamos marcar aqui o intervalo, né, que ele está pedindo, né, um intervalo intrajornada, né, que é essa marcação aqui, ó, intervalo intrajornada em jornada superior a 6 horas. Tá? Uma configuração interessante aqui, né, é que com a reforma trabalhista, né, esse intervalo não concedido, ele passou a ter vamos dizer assim, uma interrupção, né? A partir da promulgação, da entrada em vigor da Lei 13.467, esse intervalo ele passou a ter natureza indenizatória e não gerar reflexos em outras verbas, né? Então ele passou a ser uma verba de natureza indenizatória. Então por isso que a gente marca aqui, ó, por a supressão do intervalo, conforme artigo 4º, parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. O sistema vai fazer essa configuração. Se eu quiser aplicar, né, o intervalo integral, eu marco aqui. O que foi a alteração, né, na CLT? É que antes da publicação dessa lei, esse intervalo, apesar dele ter, nesse caso aqui, usufruído meia hora, ele tinha direito a receber o intervalo integral, por ser uma questão de higiene, né, e segurança no trabalho.
E a partir dessa publicação, ele passou a ter direito, nesse caso aqui, só a meia hora, né? E não mais ter os reflexos sobre as verbas, né? Sobre as demais verbas que a gente requer. Então vamos marcar aqui apurar a supressão do intervalo, né? Vamos ver como é que ficou lá no cálculo, tá? Vamos salvar. Vamos pegar aqui, visualizar cartão, apurar o cartão, aí ele vai fazer todo o somatório, tanto das horas extras quanto dos intervalos, né? Isso pode demorar um pouquinho. Depois a gente vai entrar no cartão de ponto para ver diariamente, né, como ficou essa configuração, essas alterações, e se a gente vai precisar fazer algum ajuste também. Pronto, aqui ele trouxe, ó, nessas 5 colunas, né, o mês, as horas, a quantidade de horas trabalhadas, as horas extras, as horas intra-jornada, né, e a quantidade de dias trabalhados. Essa coluna aqui é bem interessante, a gente pode utilizar em diversas situações para cálculo de vale transporte, de multas diárias, né, às vezes uma multa considerando os dias trabalhados. Então a gente pode fazer os ajustes usando essa coluna aqui. Vamos lá nas verbas então agora. Vamos criar primeiramente as horas extras 50%. Salvar. A base de cálculo dessas horas extras deve ser o salário devido, né? Aqui a gente... por quê? Porque a diferença salarial não calculou reflexo sobre horas extras, né? A gente só calculou sobre as verbas rescisórias. Então, a base de cálculo aqui das horas extras deve ser o salário devido. O perigo aqui, o problema aqui é se ele vai gerar um valor superior, né, um valor acrescido desses 30% nas horas extras, e se essa diferença salarial for julgada improcedente, né, esse valor aqui vai estar errado. Então a sucumbência, né, pode dar algum problema aí na sucumbência. Por exemplo, se as horas extras forem improcedentes, né, se a diferença for procedente e as horas extras forem improcedentes, né, a gente vai estar pegando aí o cálculo vai ser feito em cima desse valor improcedente, considerando o salário reajustado, né? Mas é isso mesmo, o correto é salário devido mesmo, não vai causar prejuízo também ao reclamante, né? Então, o divisor é carga horária, multiplicador 50% mesmo, e a quantidade a gente vai importar do cartão de ponto, puxando aqui, ó, de horas extras, ó, da coluna horas extras. Vamos salvar. E calcular os reflexos, né, dessas horas extras, que é 13º, aviso prévio, férias, multa do artigo... A multa do artigo 477, hoje o entendimento é que essas horas extras não entram porque é só o salário base. Entram as gratificações e demais verbas que ele recebia ordinariamente, mas as verbas variáveis não. E repouso, né? 13º, aviso, férias e repouso. Vamos ver na inicial se tem alguma menção a essa questão do artigo 477 no pedido aqui. Horas extras. Foi colocado aqui, ó, multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT nas horas extras, né? Provavelmente isso vai ser improcedente, mas eu vou marcar aqui também, tá? Bom, feito isso, né, calculamos os reflexos. E agora vamos para criar o intervalo. Ele está pedindo aqui para regerar, vamos regerar. E agora vamos criar aqui o intervalo intra-jornada. Vamos configurar da mesma forma, né? A base de cálculo é a mesma. Aliás, a base de cálculo primeiro, né? Salário devido. A gente aqui marca proporcionalizar não, né? Porque a proporção é feita não na base, é feita na quantidade de horas, né? E a base de cálculo e a quantidade é aqui, ó, horas intra-jornada importada do cartão de ponto. Salvou. Vamos regerar e vamos criar os reflexos. Mesmo jeito, 10º, aviso, férias, multa do artigo 477. Vamos ver se foi incluída aqui a multa do 477 no intervalo. Eu acredito que não. Aviso prévio. Tem sim. Multa foi colocada aqui. Vamos colocar então. E repouso semanal
remunerado. Então, esses são os reflexos do intervalo intrajornada. Então, feito isso, né, nós realizamos todos os cálculos aqui da petição inicial. Vamos às outras configurações que a gente precisa fazer, né? Honorários advocatícios, né? Vamos clicar aqui no novo honorário, o devedor é o reclamado, percentual 15%, a apuração é o valor bruto da condenação. Isso aqui eu acho que, advogado aqui, vamos botar... Isso aqui pode ser interessante para essa questão da formação do rito, da definição do rito, né? E, por fim, a contribuição previdenciária. Nós vamos entrar aqui em ocorrências, regerar. Vamos marcar aqui, ó, por atividade econômica. Ver se tem aqui padaria. Pronto. Padaria e confeitaria. Vamos salvar. E eu esqueci de uma coisa aqui. Do FGTS, a multa de 40% do FGTS. Então, eu vou clicar aqui no menu FGTS, marcar a multa. E tem que fazer uns ajustes também aqui na parte do FGTS. Tá? Antes de fazer isso, porém, né, eu tenho que vir aqui no histórico e calcular o FGTS sobre o salário pago. Tá? Por quê? Porque no salário, na diferença salarial, a gente já calculou o FGTS sobre aquela diferença. Então, a gente vai abrir aqui histórico salarial, salário pago, e vai marcar aqui incidência do FGTS, tá? Em todos os meses, com exceção aqui do mês de julho. Por quê? Porque nós calculamos o saldo de salário também com incidência do FGTS. Feito isso, nós vamos vir aqui na tela do FGTS, ocorrências, e vamos fazer uns ajustes. Não está aparecendo nada aqui, porque eu incluí depois, né? Deixa eu dar uma liquidada aqui, operações, liquidar. E vamos voltar aqui no FGTS, ocorrências. Agora sim, apareceram os valores aqui. Precisamos fazer os ajustes aqui relacionados ao 13º salário, né? Por que o PJ Calc não faz o cálculo do 13º automático? A gente tem que fazer essas alterações aqui. Porque normalmente a gente calcula a parte, pode calcular o 13º. E para evitar esse bis in idem, né, que a pessoa pode achar que já está tudo automático, a gente tem que fazer esse ajuste na mão aqui mesmo, né? Então, por exemplo, em 2017 ele trabalhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, né? Então, a gente vai pegar aqui 937 dividido por 12 vezes 6 e vai somar esse valor aqui com os 937. Então, o 13º salário dele aqui, ó, foi R$ 1.405,50 em 2017. Em 2018, a gente vai colocar 954 vezes 2, 1.908. Em 2019 vai ser 998 vezes 2, 1996. 2019. Opa. Não é aqui não, aqui é novembro. 1996. E em 2021, a gente não vai precisar fazer porque a gente está fazendo o cálculo à parte também. Vamos salvar e vamos agora marcar aqui a multa, né, do FGTS sobre o valor devido, né, sobre tudo que foi apurado, né, e se houvesse algum depósito em conta vinculada, a gente lançaria nesse campo aqui, né, marcando essa opção aqui de deduzir do FGTS, que não é o caso. Vamos salvar. Pronto, vamos dar uma olhadinha de novo aqui na petição inicial, para ver se a gente não esqueceu de nada aqui, né? Então, nós calculamos a diferença com os reflexos, aviso prévio, terço de férias, 13º, férias, vencidas integrais.
o saldo de salário, o FGTS, faltou a multa do artigo 467. Né? Então, vamos lá. Multa do artigo 467, vai ser sobre... ela é um reflexo, né? Ela é entendida como reflexo dentro do PJ Calc. Tecnicamente não é um reflexo, mas é entendido assim. 13º salário, multa do 467, aviso prévio, férias, multa do artigo 477 não, saldo de salário sim, somente. Então, a multa do artigo 467 que foi feita aqui. E as horas extras com reflexo em aviso, férias, repouso, FGTS e as multas e a multa do artigo 477, além de honorários advocatícios. Então, feito isso, né, a parte de custas ele já traz também aqui configurado, né, mas isso não interessa também para o reclamante, né, nós vamos liquidar, vamos ver no que resultou aqui o nosso cálculo. Pronto, aqui nós temos o nosso cálculo, né, bastante extenso aqui, deu um valor de 138 mil, né? Então realmente era um rito ordinário, não tem alterações para fazer nesse tocante. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte das ocorrências do cartão de ponto, para ver o que o sistema está trazendo aqui para a gente. Ó. Ele está calculando aqui as horas intrajornada, né? 1 hora aqui ó, no sábado, né, que ele deveria ter descanso nesse período, né? E ele está calculando, ó, notem que ele está calculando 1 hora em cada um dos dias, ó. Mesmo o empregado só tendo usufruindo meio-dia em razão das alterações da lei 13.467, isso aqui foi antes da lei, né? Então depois que a gente passa aqui ó, de novembro, né, salvo engano, a lei entrou em vigor aqui dia 11 de novembro de 2017. Voltando aqui para 2017. Ó, a partir daqui, ó, ele já começa a pegar somente meia hora de intervalo nesse período aqui. Tá? Vamos dar uma olhadinha agora se ele faz os ajustes relacionados aos reflexos. Eu nunca fiz esse teste, né, porque... a verba, a partir da publicação, ela passou a ter natureza indenizatória. Então, ela não gera reflexo nas demais verbas. Vamos ver se ele faz esse ajuste aqui automaticamente. Vamos procurar aqui, por exemplo, um reflexo mensal, que é o repouso semanal remunerado, para a gente ver. Ó, vamos ver aqui, intervalo intrajornada. Está aqui. Então, vamos descendo aqui, ó, sobre o 13º salário. Ó, ele pegou tudo aqui. Ó. No meu entendimento... né, ele não deveria ter calculado esse intervalo intrajornada, então a gente teria que fazer esse ajuste manual. Ó. Mas aparentemente está correto aqui tudo, né, os cálculos, porque realmente é um período longo e muitas horas extras, né? A gente considerar aí as horas diárias, né? Aqui, ó, na faixa de 20 horas semanais, né? Lembrando que a gente marcou lá para ele usar o critério mais favorável, né? Entre semanais e diários, o que for mais favorável para o reclamante, né? Então a soma das verbas das horas extras, considerando cada um dos dias e considerando a soma da semana, ele pega o valor mais favorável. Então, feito isso, o próximo passo, né, é lançar esses valores lá na nossa petição inicial, né? Então aqui eu vou lançar os valores aqui na petição inicial e depois eu trago para você aqui, eu vou pausar o vídeo, vou lançar os valores e eu vou trazer para você a petição inicial já prontinha. E vou deixar essa petição também inicial aí para você dar uma conferida, ver se tá de acordo aí com seus entendimentos. Tá certo? Se você gostou também desse design, dessa petição inicial, né, eu estou preparando um material sobre legal design, sobre visual law, né, aplicado à justiça do trabalho. Se você gostou também, deixe seu comentário aí e veja se você tiver interesse de que eu grave outros vídeos falando sobre isso especificamente, sobre a aplicação do legal design as petições iniciais trabalhistas, as petições trabalhistas, a justiça do trabalho de uma forma, não só as petições iniciais. Deixa aí nos comentários, tá, as suas ponderações. Então, eu vou pausar o vídeo agora e volto já com os valores. Pronto, voltamos aqui, né? Estamos com a nossa
petição agora toda liquidada aqui, ó, né? Então a gente lançou aqui os valores individualizados, tá? Em cada uma das verbas, diferença salarial, verbas rescisórias, as horas extras com os reflexos, o intervalo intra-jornada com os reflexos, lembrando, né, que o PJCalc ele não faz os ajustes, né, relativos à lei 13.467, né, esses ajustes precisariam ser feitos aqui. Ele faz no tocante, né, a contagem da quantidade de intervalos, né, das horas. Em vez de ele pegar uma hora completa, ele só pega meia hora, mas os reflexos nas demais verbas, em aviso prévio, férias, 13º salário, ele pega integral e não são devidos, né, de acordo com o novo entendimento, com a nova redação do artigo 71. Bom, e aqui os honorários, destacando aqui também, né, que os honorários eles são calculados sobre o valor da causa. Então, o valor da causa, aqui deu 104 mil, e com os honorários vai aí para 120 mil aproximadamente, né? Então, ficou aqui separadinho, fica mais didático também. Espero que você tenha gostado dessa aula e que tenha sido útil para você. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.